pela apresentação, foi luxuosa. E vamos aproveitar, então, esse momento, já que encerramos uma reflexão de Emmanuel, voltarmos o nosso pensamento para esse momento que vamos fazer de uma reflexão ao longo de 40 minutos, pensarmos no doce Rabi, no irmão maior e médico de nossas almas, Jesus. Que a bússola do nosso coração esteja voltado nesse momento para ele, que é modelo e guia para todos nós, como aqui foi dito no preparo que nos antecede a palavra. Diversas vezes durante a nossa jornada, hoje mesmo, ontem, e será assim amanhã, muitas das vezes nos distraímos com as coisas que estão ao nossa volta. É normal, é natural, é o espírito, alma encarnada, submetido às coisas do mundo. E muitas das vezes a bússola do nosso íntimo fica vacilante pelo magnetismo de coisas passageiras, de coisas fugazes, de coisas que são somente de momento, mas que não possamos perder o rumo certo desse Jesus que é nosso modelo e guia para o que vai nos assistir hoje, agora e sempre. E que, em seu nome, possamos fazer o trabalho que nos foi ofertado e pelo que agradecemos a tarefa também. Então, o estudo vem. Está todo mundo me ouvindo? Só para eu ter um retorno, não ficar com eu. Está boa a Tá, imagem e está tá bom o ótimo. som? Som e Perfeito. imagem também, tá? Tá bom, Obrigada. então. Muito obrigado pelo retorno. Então, para todos aqui, nesse momento da nossa reflexão, as questões são 833 a 842. Eu não tenho didática, eu não sou uma pessoa com essa possibilidade ainda, vou adquiri-la ao longo do tempo, acredito, e em outras tantas oportunidades. Mas nós vamos tentar fazer uma reflexão no instante que está. Então, são várias questões, nós não vamos ficar pontuando e vamos passar por todas elas de uma forma, de uma reflexão aberta. E a gente percebe que o preparo trata sobre religião. E aí o estudo começa sobre o que é liberdade absoluta. E a resposta vem que é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite. Vou reformular para não dizer que eu não passei pelo Livro dos Espíritos. Questão 833. Há no homem algo que escape a qualquer constrangimento e, através do qual ele goze de uma liberdade absoluta? Respondem os espíritos. É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, pois ele não conhece entraves. Pode-se lhe deter o impulso, mas não anulá-lo. Bom, nosso estudo começa aqui com a questão do pensamento. O que é o pensamento? Livre pensar. Liberdade, na verdade, se nós formos lá no dicionário, é a capacidade de você exercer as suas vontades dentro dos limites da lei. Isso é o que está determinado para nós sobre o aspecto da lei humana. E perante a lei divina, aí é um outro aspecto que vai, inclusive, nos chamar já na próxima questão, que é a 834. Mas ficando no livre pensamento, quem pensa? Nós, homens e mulheres, por favor, o homem como figura, né? Mas certamente as mulheres à frente de tudo, elas co-criadoras que nos trazem a vida, estão presentes aqui, por favor, me interpretem no geral. Então, quando ele está perguntando o porquê da liberdade, nós vamos dizer assim, como nós estamos livres? A liberdade é relativa, tanto quanto a felicidade é relativa nesse planeta, nesse mundo. Sim, nesse momento em que estamos vivendo, já tivemos aí uma passagem do mundo primitivo para esse agora de provas e expiações, a caminho de uma regeneração, nós temos relatividades com aquilo tudo que lidamos de modo encarnado e desencarnado. Aqueles que estão à volta do orbe, aqueles que estão à volta desse hemisfério energético, também estão sujeitos à mesma relação de um mundo de provas e expiações, à exceção dos espíritos puros e dos espíritos mais elevados, que são aqueles que tomam o leme para nos dar um caminho. Bom, por que nós não temos constrangimento no pensamento? É simples. Eu vou fazer um exercício com todos vocês. Nós estamos com 29 participantes, aliás, 28 comigo, 29. Então é simples, o livre pensamento. Não pense agora em um elefante rosa. É difícil, né? A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando dizem não, pensem, é que nós vamos pensar. E, na sequência, um elefante rosa. Ocorre, está dentro do nosso pensamento, vai acontecer. Então, isso faz parte do que nós humanos
Os nossos irmãos, outros animais, outros parceiros aqui dessa jornada terrena, não têm muito essa capacidade. Aliás, existe a teoria do cérebro trino, né? A teoria do cérebro trino, para todos vocês que já conhecem, só vou abordá-la um pouco para dar continuidade na reflexão, é que nós, na verdade, possuímos no mesmo cérebro, que é meio e não fim, pois que somos mente como espíritos, e o nosso pensamento advém do espírito e não do corpo. O corpo é meio e o cérebro contido é meio de expressão dessa forma inteligente que somos, não pelo tamanho só, mas pela forma das suas aquisições. Nós temos, na verdade, 3 cérebros, de acordo com um estudo de uma teoria de neurociência que ocorre lá em 1970, não vou contar a história agora, mas ela vem e se pacifica agora, que nós temos o primeiro cérebro, que é o cérebro primitivo, que nos acompanha já há milhões de anos nas nossas formações, nas nossas experienciações, enquanto espíritos que aqui estamos jornadeando, fazendo as nossas passagens, nossas vindas, idas e vindas. Depois nós temos um cérebro límbico, que é onde já se encaixam de um modo mais elevado, mais elaborado, as nossas emoções, e o cérebro neocórtex, que é onde nós temos a relação com os abstratos, com as criações, com as formas. Então, daí advém o pensamento. Um animal, na grande maioria deles, tirando alguns primatas, tirando os golfinhos, enfim, alguns outros que são pesquisados aí nesse momento com a ciência, eles reagem o tempo todo, eles não vão para a ação. Mas o que eles fazem? Não é uma ação, é uma reação. Eles produzem uma reação por conta desse cérebro primitivo, que traz instintos, que está em nós porque é necessário. Nós precisamos dele. Nós temos essa necessidade, mas não temos liberdade com relação a ele. Por exemplo, dentro desse cérebro, que é primitivo, mas é importantíssimo, está sobre as demais camadas da formação, nós temos ali o modo de respirar, o modo do nosso coração bater, o modo de termos fome, sentirmos calor, enfim, as sensações mais primárias, o modo de reagir, o modo de ficar ou não ficar, correr, fugir. Nós já fomos pouco mais de 30 mil anos, quando nos estabelecemos como Homo sapiens no planeta, extinguindo os demais concorrentes homos, nós éramos caçados. Então, precisávamos de alguma inteligência que foi se aprimorando para nos tornar possíveis de fugir. O que Kardec pergunta aos espíritos é onde está essa liberdade no nosso íntimo. Porque é no espírito que se faz a forma. Para os demais animais, eles agem por instinto. Nós estamos usando de uma inteligência que veio desenvolvendo. Então, primeira consequência de tudo isso, responsabilidade. Nós temos pensamento, o livre pensar, aliás, tudo que está à nossa volta e que independa da bondade divina na sua criação, por exemplo, a luz, o computador, o meio pelo qual estamos usando, todas essas invenções advêm de um pensamento. Anteriormente foi um pensamento. Nada acontece sem que ocorra, primeiramente, no homem, o seu pensamento, a ação e depois, então, o resultado dessa ação, né? Ou o resultado de uma inação. Nós temos também inações, que é o não fazer, é o estar fora, mas mais à frente vamos estar tratando. Qual a liberdade de pensar? A responsabilidade também. E aí ele pergunta, o homem é responsável pelo seu pensamento? Claro, pensamento é resultado, é ação. Ah, mas, veja bem, eu penso só o bem. Difícil pensar que alguém cá entre nós consiga, com raras exceções na humanidade, só consiga pensar o bem. Nós temos diversos estratos, né? Nós temos diferenças geográficas, diferenças políticas, diferenças econômicas, diferença de legislações morais e da própria lei. Nós temos diversas religiões, como é colocado. Essas religiões nos dão cursos diversos, né? Então, nós não conseguimos passar a grande parte do nosso tempo pensando o bem, mas nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que vai traduzir esse pensamento. É através do pensamento, por exemplo, que conseguimos ter a expressão da arte, da criação, do crescimento, de tantas coisas boas. Imagine, nesse momento em que estamos vivendo esse processo pandêmico efetivo, existem cérebros, mentes, gênios, buscando uma solução.
ou uma solução mais imediata para o iminente confronto desse vírus que nós não esperávamos. Nós não esperávamos nem por ele, e, sobremaneira, não esperávamos pela consequência que ele nos trouxe nas mais diversas abordagens, mas existem mentes produzindo isso. Existe uma ansiedade, existe uma busca, existe uma necessidade que é de produzir algo que venha nos trazer uma estabilidade. Isso é o livre pensar, a capacidade de se buscar algo por melhora do coletivo. Isso é fantástico, em detrimento, inclusive, do individual. Mas isso, de alguma forma, está sendo tocado por um pensamento individual que é um pouquinho além de você ter a vontade de exercer, que é a ganância. Imagina quem tiver o poder de ter uma vacina contra o Covid-19. Né? Isso vai dar uma supremacia extraordinária de poder. Né? Então, existe. Mas, movido por isso, existem tantos outros cérebros, inteligências extraordinárias, gênios, trabalhando para produzir algo importante. Então, é a responsabilidade do pensamento. É o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com a tua genialidade. O que você vai fazer com o teu conhecimento. Aliás, existe uma abordagem muito interessante que é de Albert Einstein, um grande físico, um cientista extraordinário do século passado, mas que tinha uma pegada humanista muito boa. Ele tinha uma percepção humanista muito boa. Ele diz que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do nosso conhecimento. Vejam essa pegada aqui extraordinária. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do seu conhecimento, é o quanto sabe, que é o que nós estamos buscando aqui agora. Conhecimento. Nós estamos buscando saber um pouco mais sobre nós. Como aborda Leon Denis em um de seus livros, na obra foi O Problema do Ser e da Dor. Ele aborda que Victor Hugo diz que para conhecer o exterior, o homem tem que se voltar para o seu interior. Isso é uma abordagem muito legal. Né? Isso é uma abordagem assim de bota você para pensar. E pensar o quê? Em como realizar as coisas. Nós somos responsáveis. Mas eu sou responsável por aquilo que faço. Veja, nós temos uma responsabilidade individual e temos uma responsabilidade na participação do coletivo. Eu sempre uso, talvez as pessoas digam, ele é repetitivo. Pois é, eu me permito ser muito repetitivo, primeiramente, porque é a oportunidade da expressão que me leva a estudar e a me conhecer e a trazer conhecimento para mim. Então, toda vez que eu sou convidado a poder apresentar uma reflexão, um estudo, enfim, isso serve primeiramente para mim. Isso está me colocando no prumo de ser um pesquisador, de estudar, de buscar algo que me esclareça, que me desvincule da ignorância que nos busca permanentemente, que é aquele marasmo, aquela inação, aquele modo parado. Então, nós somos motivados, somos desafiados. E isso é importante também. O modo do pensamento de cada um está no desafio. Né? Então, uma coisa que eu sempre repito, voltando, e é a lógica, como diz Emmanuel, para que haja uma espontaneidade, antes é necessário que haja o quê? Uma disciplina. E a disciplina é, muitas das vezes, pela repetição. Então, vou repetir. Meu pensamento é bom e eu nunca fiz mal a ninguém. Muito bom. Já estamos um passo muito à frente do que é o comum da nossa sociedade. Nós queremos aqui na sociedade ter êxito e não sermos realizados. Já perceberam a mudança de paradigmas? Como é que são? Nós precisamos ter êxito e não ser realizados. E êxito, como diz o Dalai Lama, é algo que o outro mede com relação a você. Você pode até se achar tendo o maior êxito na tua vida, mas são os outros que estão medindo. Realização não. Realização é algo que você, através da sua conduta íntima, através da sua consciência, através do seu pensamento, através da sua vontade, consegue determinar: eu tenho completude para esse momento. Estou chegando aonde preciso chegar. Então, voltando, ou batendo, eu nunca fiz mal a ninguém, muito bom. Mas qual o bem que você fez? Qual o bem? Porque é do pensamento. Qual é o nosso limite?
O que nós estamos fazendo? O que é esse poder de consequência, de ação ou inação? Está na responsabilidade. Porque esse pedaço do Livro dos Espíritos, esse capítulo 10, nós tivemos antes escravatura e o livre pensamento. E agora nós estamos na liberdade de pensar e na liberdade de consciência. Só que Kardec, no seu modo de estruturar as perguntas, ele tem uma pegada extraordinária. Eu não sei se vocês percebem, lendo, a partir do 839, 838, na verdade, da questão, ele coloca algo da crença. Ué, mas eu estou falando de pensamento, consciência, ele está botando crença. Aí ele começa com crença, depois ele conjuga crença, pensamento e consciência, o modo de como isso pode até ser proibido ou não, e depois ele dá o livre desenvolvimento disso. Ou seja, ele nos chama à busca do divino, que é como nós temos em Leon Denis. Ele faz uma reflexão muito boa. Leon Denis ele diz que nós somos uma partícula, uma expressão do todo do divino. Então, essa partícula é que está se expressando no presente mundo em que estamos inseridos, fazendo parte dessas modificações. Voltando na questão 834, somos responsáveis pelo pensamento? Sim, porque é a expressão de todas as ações que estão no mundo. E aquelas que eu não participei? Bom, você não participou diretamente, mas nós estamos participando do nosso modo aqui. Por exemplo, nós estamos falando de um processo pandêmico agora. Existe uma pandemia que está estabelecida no mundo, mas que não dá mídia. Não dá mídia. Que é a pandemia da fome. Porque se todos nós aqui fizermos uma reflexão, no nosso entorno, podíamos estar até na Suíça, mas no nosso entorno geográfico, não muito distante, sempre existe um rincão de miséria, de fome, de doença, de desalento, de desatenção. Existe. Existe. Não, mas vamos dizer, eu moro aqui na Suíça. Olha a África, está perto. Não está não, está sim. Nesse mundo que nós estamos, está muito perto. Aliás, nós estamos aqui como uma grande vizinhança, vivendo esse orbe com 7,2 bilhões, mais ou menos, estimados para esses tempos agora, entre almas que saem, entram e saem, nós estamos vivendo aqui como uma grande comunidade. É uma pandemia, a fome. É uma pandemia. Existem pessoas, milhares, milhões, vivendo abaixo do que se chama uma linha de pobreza, que não dá nem para se expressar o que seja uma linha de pobreza. E nós estamos vivendo algum constrangimento, nós aqui que temos a possibilidade desse estudo, do uso de um computador, de energia elétrica, de água corrente, de uma casa, mesmo com todos os aspectos de confronto que estamos tendo, nós estamos sendo testados nos nossos limites de sermos limitados. Nós não estamos com liberdade. Liberdade de ir e vir mudou. A liberdade de agir mudou. O que não mudou foi o nosso livre pensamento, inclusive escolhas. Porque o livre-arbítrio é fundamental para o ser humano. Sem o livre-arbítrio, sem o direito de escolha, sem a liberdade de escolha, fica... Alguém falando alguma coisa que eu estou pegando aqui? Bom, sem essa liberdade de escolha, nós não somos o ser humano. Voltando, os nossos companheiros na plenitude do planeta, os animais, eles não têm escolhas, eles seguem um ritmo de vida com base naquele cérebro reptiliano deles e vão reagindo, eles não agem. Agir é uma coisa diferente. Agir é um compasso do pensamento. Reagir é um compasso do instinto. Ah, mas existem coisas que eu já realizo automaticamente. Sim, você introspectou, por exemplo, vai para o seu trabalho fazendo um mesmo roteiro. Quando íamos, tínhamos a liberdade de ir e vir para o trabalho, pegávamos o carro e fazíamos um trajeto. Se não houvesse absolutamente nada de compromisso que mudasse esse trajeto, nós faríamos o mesmo trajeto sem nos darmos conta. A gente sai de ponto A e vai para o ponto B, e aí percebe que já chegou. Está com pensamento em outras coisas, porque aquilo virou um automatismo dentro de nós. Deixou de estar numa escala de um pensamento mais abstrato, já foi realizado e foi mandado para aquela parte do cérebro que nos domina por automatismo. E isso é importante. Isso tira uma sobrecarga do nosso sistema
de modo que a gente vai reagindo com as coisas necessárias, mantendo a energia para aplicarmos energia mesmo, porque o nosso cérebro consome mais de 20% do nosso oxigênio. Nós temos um consumo extraordinário só com essa partezinha aqui em cima. E aí nós colocamos essa necessidade de produção do livre pensar, do livre agir, do livre fazer, da livre responsabilidade e da consequência de tudo isso. Nós falamos de algumas coisas como liberdade de pensamento e de consciência e ficamos fazendo o que é a expressão das nossas vontades. O Espiritismo ele vem ao encontro de cada um de nós na expressão de nos esclarecer. Ele não está impondo absolutamente nada. Aliás, o livre-arbítrio é colocado como uma bandeira, como uma flâmula permanente, porque a escolha é nossa. Eu conheço diversas pessoas que estiveram comigo nessa oportunidade da aproximação com a doutrina e eu prosseguindo, elas foram embora. Foram embora porque, de alguma forma, se sentiram constrangidas. Dá muita responsabilidade. Eu tenho que começar a pensar nos meus atos, eu tenho que começar a pensar no que eu sou responsável, o porquê que eu sou corresponsável, o porquê que eu mesmo não participando participo. O que é isso? Não, isso está me atrapalhando. E esse pensamento traz uma liberdade de exigência. Você tem um livre pensamento, mas tem uma exigência, que é a contrapartida. A quem mais foi dado, mais será exigido. Algum de nós aqui, participante dessa reunião hoje, dentro da casa do GED, essa casa com irmã, amiga, que nos recebe, tem a possibilidade de chegar lá pensando só nas coisas do mundo ou nós estamos pensando no que somos, espíritos, e nas coisas que são necessárias para a evolução desse espírito? Agora, não adianta fazer isso somente lá fisicamente ou agora virtualmente, nisso que nos é proporcionado, nesse espaço que nos é proporcionado para as reflexões. É preciso que esteja interiorizado. Lembra Vitor Hugo falando? Que é conhecer o exterior, volte-se para o teu íntimo. Volte. E é Leon Denis fazendo essa referência a ele, no Modo Filosofal, em 1907, fazendo essa colocação. Então, o que nós precisamos hoje, quando estamos pensando liberdade de pensar e liberdade de consciência? Liberdade do agir com responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, nós não somos vítimas. Quem produz o nosso chamado destino, se é o que nós podemos filosofar de destino, é o resultado do nosso modo de pensar, da nossa construção, do modo fluídico como colocamos isso para andar a nosso favor. Por favor, só para me orientar, quanto tempo eu ainda disponho? 18 minutos ainda, Cam. Fica tá bom, obrigado. Então, só para entendermos, esse processo é um processo grave na nossa vida. Nos coloca impulsos e responsabilidades pelos quais nós, em grande maioria, não queremos nos responsabilizar, mas que faz parte. Somos seres pensantes, realizadores, coparticipantes de tudo que está ocorrendo à nossa volta. Mas eu não fiz essa escolha. Quando não se faz escolha, você está dando ao outro o direito de escolher aquilo que você deveria, de alguma forma, ter participado. Sim, mas as coisas acontecem no mundo, mas você pode agir localmente, porque o micro-universo que nos envolve é o universo que está no mundo. Tudo que você pensar como um extrato do que está acontecendo na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, em qualquer outro lugar, acontece aqui de um modo muito pequeno no micromundo com você. Não, mas aqui não tem riqueza. Tem sim, de um modo diferenciado de outros lugares, mas tem. E tem pobreza, e tem fome, e tem excessos, e tem lastros, e tem desrespeitos, e tem respeito. Temos a doutrina. Tem a doutrina lá? Tem doutrina. Nós conhecemos casas na Itália, na Alemanha, em Portugal, na França, na Inglaterra, na Suíça, enfim, em outros lugares que estão lá dinamizando, com muito sacrifício, mas estão dinamizando o espiritismo. E nós, que temos essa bandeira para usá-lo de forma apropriada ao nosso dia a dia, livre pensamento. E a livre consciência. É a consciência do que estamos fazendo com esse empoderamento, esse empoderar da alma. Porque que são potências da alma. É o que fazemos, é o que temos de disponibilidade para realizar. Não é sermos autômatos. Tá certo. Tem um automatismo? Tem. Na hora do almoço, tenho fome, vou fazê-lo. Estou com sono, vou fazê-lo.
Preciso tomar um banho, já faz parte de um processo mais limpo, mais córtex, né? Já o banho não faz parte dessa parte tão impressionante, mas é verdade. Daí o fato de nós estarmos trabalhando, quando trabalhamos junto com população em situação de rua, transitoriamente de rua, de levá-los a um banho, de levá-los a um momento de se perceber se cuidando, ter um corte de cabelo, serem bem recebidos, poderem se assentar num lugar, fazer uma reflexão sobre o que a doutrina nos propicia, de modo que a gente possa, de algum modo, motivá-los a voltar a um estado de reflexão e não mais aquele estado de automatismo, de se manter vencido na rua. Nós somos assim. Nós estamos vivendo um momento onde a reflexão e o nosso livre pensamento tem que se transformar em ações, mesmo que pequenas ações, para vencermos essa inatividade que foi colocada, de rompante, essa parada dramática, né? Essa parada, esse freio dinâmico que deu esse travamento em cada um de nós. Um travamento no planeta. Nós estamos, nesse momento, vivendo um travamento geral. E aonde quiseram destravar, está voltando a acontecer novamente. Quer dizer, então, nós temos que ter uma dinâmica de aguardar a vacina, mas irmos entendendo como vamos conviver com isso. E a religião nos propicia a relação perfeita. Religião não no extremismo. A religião que nos traz o equilíbrio, consciência e filosofia na vida pela vida. É a forma de interpretarmos as coisas. O que nesse momento está acontecendo? Estamos percebendo, pelo menos de cara, que não existe nada garantido. Ótimo. É um planeta de provas e expiações, garantia relativa, como a liberdade. A relativa liberdade que temos, ela só se expressa no pensamento. Então, aonde está a nossa liberdade absoluta quando estamos falando de doutrina para ser libertadora? No conhecimento e no resultado da aplicação desse conhecimento. É como relacionamos-nos com o mundo, não impondo a nossa doutrina aos outros, mas a ação que ela nos ensina. Se falarmos do samaritano, quando ele vem, na parábola que Jesus tão bem nos colocou, o samaritano não estava determinando a sua religião, ele estava determinando uma atitude compreensiva, solidária, efetiva. O semeador que sai em outra parábola, ele semeia. Há que ter momentos em que aquela semeadura vai dar resultado, mas no começo ela não está acontecendo. E ele não desiste, pois que ele continua, pois que a tarefa dele é ser o semeador. O livre pensar do filho pródigo, que se lança quase que matando o pai em vida, dizendo: dá-me o que me pertence, pois que seria herança só após a morte física, mas ele toma ainda em vida daquele pai e sai para o mundo, e o pai, sabendo que naquele momento nenhuma palavra ia modificar, só o resultado das ações e o próprio mundo é que estaria modificando aquele ser de modo a fazê-lo voltar, tornar ao Pai. Assim somos nós. Para tornarmos ao Pai, para tornarmos a divindade nessa essência que, como Leon Denis nos coloca, somos uma partícula, essa expressão, é necessário que tenhamos consciência, é necessário que tenhamos a liberdade do pensamento, mas sabendo aplicá-la. O que nós estamos fazendo com isso? O livre-arbítrio é uma condição natural para nós, mas como aplicar? Condenando outras religiões, no momento nós temos diversas expressões se fazendo acontecer aqui através dos meios digitais e outras formas mediáticas. Condená-las? Não. Aliás, está aqui. Será repreensível escandalizar com nossa crença aquele que não pensa como nós? É faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Questão 839. E, em seguida, os atos podem ser reprimidos, mas a crença íntima é inacessível, pois que só vai mudar a tua crença íntima, o teu modo de pensar, o ser, através do conhecimento, através de laborar no plano terreno, de modo a entender o que está à nossa volta, quem somos, de onde viemos, por que aqui estamos e para onde podemos ir. Como disse o Chico, eu não mudo o meu passado, mas hoje eu tomo a decisão de mudar o meu amanhã. É um momento de reflexão, temos um freio dando uma parada, temos muitas inflexões midiáticas falando sobre o momento, porque, se pensarmos, nesse momento só existe Covid, né? Existe
Covid, Covid e Covid. Guerras, fome e outros estratos menos válidos da nossa sociedade global desapareceram. Então, nós estamos vendo que são momentos daquilo que nos é colocado, nos é vendido para entendermos o que cabe. E a gente, com o nosso livre pensamento, é que vai ter a possibilidade de escolha, fazermos ou não. A consciência, que é viver, agir, pensar, querer e se aplicar ao meio pelo qual nós estamos submetidos. Nós estamos, nesse momento, muito submetidos, mas é a doutrina que nos faz passar por esse momento de uma forma um pouquinho mais suave. Não é que nós vamos ter felicidade, né? Da mesma forma que nós temos a gravidade, a ação física da gravidade, que nos mantém preso ao orbe, nós também temos alguns elementos que nos mantêm presos às nossas convicções. Agora, podemos voar. O homem voa, não por meios próprios, como os pássaros, as aves, mas ele voa quando ele constrói um mais pesado, mas que consegue ultrapassar o limite e se coloca no espaço, não é isso? Nós conseguimos submergir, mesmo sobre grandes pressões no oceano, de modo a pesquisar, a nos aprofundarmos. Isso livre do nosso pensamento, da nossa inteligência. Daí o modo de agirmos, usando essa inteligência para superarmos, mesmo que quando incomodados. A velha comparação da ostra, que só vai apresentar uma pérola, essa joia perfeita que já vem lapidada, quando ela é provocada, porque senão ela fica no fundo, no leito, e vira carbono novamente, sem ter produzido absolutamente nada. Quem somos nós? Seres pensantes, realizadores. Podemos executar com essa nossa liberdade relativa muito mais do que é a expressão da vontade dos outros, mas a nossa livre expressão. E o conjunto de uma expressão inteligente, caridosa, ponderada, solidária. Afinal, esse é o momento de exercermos. É o momento de nós mostrarmos que, dentro dessa dinâmica espírita, para tantas outras pessoas, eu tenho tentado isso em meio à comunidade aqui do edifício e outras pessoas próximas, que quem não é solidário nesse momento está solitário. Então, a solidariedade nos aproxima. Nós estamos tendo esse momento de visão. A gente não sabe o amanhã. Ainda tem uma expectativa muito grande, mas podemos mexer hoje para pensarmos um resultado melhor no amanhã. Para concluirmos, tendo todas as doutrinas a pretensão de ser a única expressão da verdade, olha que pergunta do Kardec, olha que inteligência. Às vezes, melhor do que a resposta é o modo como você pergunta, porque aí a resposta vem e não tem saída. Questão 842. Tendo todas as doutrinas a pretensão de ser a única expressão da verdade, através de que sinais pode-se reconhecer a quem tem o direito de se apresentar como tal? Ele não está dizendo doutrina espírita, ele fala em doutrinas, porque religião são doutrinas diversas. Será aquela que fizer homens de bem e menos hipócritas. Mais homens de bem e menos hipócritas. Mas é o mesmo ser, tá? Quando ele está colocando, ele não está colocando homens de bem e menos hipócritas, não. Ele está colocando o mesmo homem sendo muito mais para o bem e muito menos hipócrita. Aquele que se esconde atrás das coisas, né? Queremos ser extremamente realizados, né? Queremos ser êxito, em vez de termos essa, desculpe, a realização. Queremos ser exitosos, queremos ter poder, queremos exaltar o nosso ser sem sermos aquilo que é a essência dessa própria expressão que Leon Denis nos coloca. Somos uma partícula do divino, somos uma expressão dessa divindade no planeta. Daí o modo de livre pensar. Daí sermos esses seres que aqui estamos, almas aqui encarnadas, para essa execução. Eu acredito que nós estejamos com menos do que 5 minutos, é isso? 5, exatamente. Então, obrigado agora pelos 5 minutos. Para concluir a nossa reflexão, trazendo-nos o que é o pensar e a livre consciência. O que pensar de tudo que está à nossa volta? O que realizar para a nossa consciência? Somos fruto daquilo que produzimos em existências passadas e que os nossos bons extratos estão lá naquela nuvem sendo guardados. A gente chega aqui com um acervo relativo de coisas boas para fazer,
né, de coisas boas que já fizemos, são processos que vêm nos dar suporte, e os outros, que são aquelas coisas não tão boas que ainda não conseguimos atingir a média mínima para passar. Então, temos algumas coisas para realizar. É usar essa inteligência, esse extrato de reconhecimento do ser que somos, do que a doutrina tanto nos apresenta com liberdade de expressão de pensamento no bem, com o bem para o bem, fazendo muito mais a caridade, pensando em que sairmos de nossos problemas basta entrar no problema do outro. Todos nós temos problema? Com certeza. Ninguém está aqui livre de problemas. Se tiver alguém livre de problema, depois, por favor, ao término, me diz aí como é a receita, porque não está nesse mundo, ainda não pertence a esse extrato que nós estamos submetidos. Mas, se nós resolvermos sairmos um pouquinho de nós, com o nosso livre pensamento, numa ação positiva, numa ação de bem fazer, vamos atingir o próximo de modo positivo e replicar isso de modo positivo. E é a nossa consciência, o nosso íntimo, a nossa expressão do nosso acerto, daquilo que estamos adquirindo, daquilo que estamos colocando para dentro. O momento é ótimo. Nós estamos sendo confrontados na razão, no livre pensar, no livre agir, no livre ir e vir, enfim, em todos os momentos. Aqueles que não gostavam de trabalhar estão vivendo um momento ótimo para dizer, graças a Deus, eu quero voltar a trabalhar de imediato, porque ficou parado. Aqueles que não gostavam de sociedade agora estão pedindo, pelo amor de Deus, que querem se relacionar. É o momento do equilíbrio. Nós chamarmos para nós e percebermos o quanto de capacidade já tínhamos e que não dávamos o devido valor. Essa é a expressão do que eu acho que pode ficar para esse momento, quando pensamos em livre pensamento, em livre consciência e na ação da realização da religião, que é a que produz o homem de bem e menos hipócritas. Hipocrisia, infelizmente, ainda sagra no planeta. A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Em qual time queremos ficar? Em qual grupo queremos estar? Em qual momento vamos aceitar essa chamada, mais uma vez, da última hora na vinha para trabalharmos? O salário é o mesmo, basta aceitar. Está na última hora, o relógio está para bater, como está para acontecer agora, está para acontecer o encerramento dessa nossa reflexão, é aí. Entra nesse momento, o salário é ótimo, vai ser pago direitinho. O Senhor da vinha recebe todos. Que possamos aceitar esse convite, já com os nossos pensamentos na busca de algo melhor, não só por nós, para o contexto. O que a gente quer, liberdade, é sair daqui deixando um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Esse é o grande momento. Essa é a nota que está faltando na nossa caderneta para passarmos para o estágio da frente. Tá bom, gente? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, sugerir que, ao término do estudo, que foi uma reflexão muito rápida, e eu me permito dizer, não vim aqui lhes ensinar absolutamente nada, mas provocar a cada um para que busque, através dos estudos que estão tão disponíveis no GED, e tão disponíveis os acessos individuais de cada um de nós, a nossa melhora íntima e a ação efetiva. Não adianta ter acervo se não tiver ação. Tem que ter calo na mão, que é para mostrar que é através do trabalho que a gente põe em prática o nosso pensamento, o exercício do nosso consciente. Tá bom? Graças a Deus, agradecemos mais uma vez essa oportunidade.